Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao NerdBet. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e hoje vamos trazer palpites e análise do dia 29 de junho, quinta-feira, com os melhores planejamentos de palpites, prognósticos e aposta esportiva da rodada de hoje. Só que antes, se ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever e deixa o like para nos ajudar a crescer aqui no YouTube. Bom, sem mais delongas, bora para os jogos. Quintou amanhã, Copa Libertadores. Só que antes temos aí o campeonato chinês, China Superliga, o jogo do Beijing Guoan versus Xangai Port, início às 8h35. As casas de aposta pagam a odd de 3,25 para a equipe da casa, 2,5 visitante e 3,25 para um empate. Bom, nos últimos 5 jogos, a equipe do Beijing vem a 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em 4 de 5 bateu ambos marca e mais de 2,5 gol. E a equipe do Xangai vem a 4 vitórias e 1 derrota. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. O confronto mais recente deu Xangai Port pelo um placar de 3-0 atuando fora de casa. Atuando em casa, o Beijing vem a 2 empates e 3 vitórias. 5 jogos de invencibilidade em casa e a equipe visitante 4 vitórias e 1 empate, ou seja, em 4 de 5 bateu mais de 1,5 fora de casa. Na classificação é início de temporada, mas a equipe do Xangai Port é o atual líder com 29 pontos, apenas uma derrota, e o Beijing Guoan vem na sétima colocação com 18 pontos, mas atuando em casa vem fazendo a segunda melhor campanha. Fora de casa, o Xangai não perdeu ainda, vem fazendo a melhor campanha. Ou seja, é um jogo para gols, não tem para onde correr. Vou estar deixando duas possibilidades nessa partida. A primeira é um jogo para mais de 1,5 gols e a segunda é o mercado para ambas as equipes marcam. Vamos agora para o jogo do Shandong Taishan versus Changchun e Aitai, início às 8h35 da manhã. Bom, é um jogo que o Shandong vem a 4 vitórias e 1 empate, ou seja, 5 jogos de invencibilidade. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5 gols. E a equipe do Changchun vem a 2 derrotas e 3 vitórias. Em 4 de 5 bateu mais de 2,5. Nos últimos 2 confrontos deu Shandong Taishan. Ou seja, na classificação, o Shandong é uma equipe que está muito parelha aí com a equipe do Changchun, mas o Shandong é o sexto colocado com 18 pontos, tem 2 derrotas, e o Changchun tem 20 pontos na quinta colocação. Ou seja, atuando em casa, Shandong é uma equipe muito forte e a equipe visitante também vem com uma certa regularidade atuando fora de casa. Então, no mesmo retrospecto do jogo passado, vou acreditar também no mercado para gols nessa partida. Um jogo para mais de 1,5 é o mercado para ambas as equipes marcam e um duelo de back ao favorito, casa vence. Vamos agora para a Copa Libertadores, fase de grupos, o jogo do Newell's Boys versus Audax Italiano, início às 19 horas. O Newell's vem a 3 empates e 2 vitórias, 5 jogos de invencibilidade, e o Audax Italiano 5 vitórias consecutivas. O último confronto deu a equipe do Newell's. Bom, é um jogo interessante, duas equipes que vêm com a série gigantesca de invencibilidade. O Newell's, atuando em casa, vem a 3 vitórias e 2 empates. Em 3 de 5 bateu mais de 1,5. E o Audax Italiano, 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. E na classificação, o Newell's já está classificado com 15 pontos. É um jogo para comprimento de tabela. O Newell's, que venceu o Santos em casa e fora de casa, enfrenta o Audax Italiano, que também já está classificado. O Santos não chega mais a lugar algum. Então, é um jogo de comprimento de tabela para essas equipes. Então, o confronto mais recente entre eles, como mencionei anteriormente, foi 1-0 para o Newell's. O Newell's, atuando em casa, é uma equipe muito forte, é uma equipe difícil de ser batida nessa partida. Então, vou estar deixando para vocês um jogo para menos de 3,5 ou mais de 1,5 gols. Santos versus Bromwich da Bolívia, início às 19 horas. O Santos vem uma sequência de 3 derrotas e 2 empates, 5 jogos sem vencer,
E o Brome vem aí de 4 derrotas e 1 vitória. Em 5 jogos saiu em mais de 1,5 em todos e mais de 2,5 em 4 de 5. Último confronto, o Santos venceu fora de casa por um placar de 1-0. É muito difícil a situação do Santos. É um jogo de comprimento de tabela para essas equipes. Diante disso, vou acreditar no mercado para mais de 1,5 gols. Vamos agora para a Copa Libertadores, fase de grupo. O jogo do Barcelona versus Cerro Porteño, início às 21 horas. A equipe do Barça vem a 4 derrotas e 1 vitória. Em 5 bateu ambos marque mais de 2,5 gol. E o Cerro vem a 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Em 5 saiu mais de 1,5. O confronto mais recente deu Cerro Porteño por um placar de 2-1. O Cerro, por uma parte, não é o favorito. Na classificação, o Barcelona não tem chance de chegar à próxima fase da Copa Libertadores, então vai lutar dentro do Cerro por uma vaga na Copa Sul-Americana. É as duas piores defesas do grupo. Para essa partida, vou acreditar que será um jogo bem equilibrado, um jogo bastante truncado tecnicamente, mas ficarei no mercado para mais de 1,5 gols. Palmeiras versus Bolívia, da Bolívia, início às 21 horas. O Palmeiras, 4 vitórias e 2 derrotas consecutivas. E o Bolívar vem a 4 vitórias e 1 empate. Último confronto, o Bolívar venceu pelo placar de 3-1. Ou seja, o Palmeiras em casa vem a 3 vitórias e 1 empate. Vem de uma derrota diante do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. O Veiga perdeu o pênalti, teve gol anulado do Palmeiras. E o Bolívar, 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate fora de casa. O último confronto na casa do Verdão foi 5-0. O Bolívar já está classificado juntamente com o Palmeiras, ou seja, se o Palmeiras precisa vencer para conseguir a sua classificação na primeira colocação. Para essa partida, vou acreditar no Palmeiras vence ao intervalo o jogo para mais de 2,5 gols. Continuando, vamos ainda para jogos da Copa Sul-Americana, fase de grupo. O jogo do Botafogo versus Magallanes, início às 21 horas. O Botafogo vem a um empate, uma derrota e 3 vitórias consecutivas, ou seja, vem a 4 jogos sem sofrer gol. Nem o Palmeiras conseguiu fazer gol no Botafogo. Magallanes, 4 derrotas e 1 empate. O último confronto foi 2-2. O Botafogo em casa vem a 4 vitórias e 1 empate. E a equipe do Magallanes fora, 4 derrotas consecutivas na classificação. O Botafogo já está classificado, vai caminhar sua classificação, então quer ficar na primeira colocação. Precisa vencer a equipe do Magallanes, então a odd é muito baixíssima, por isso estarei deixando o jogo para casa vence ao intervalo ou mais de 1,5 gols nessa partida. Vamos agora para Defensa e Justiça versus Milionários, início às 21 horas. O Defensa vem a 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. E o Milionários vem a 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Último confronto, 3-0 para o Milionários. O Defensa em casa, 3 vitórias e 2 empates. Milionários fora, 2 derrotas e 1 empate. Na classificação, o Defensa tem 12 pontos, mas está na briga ainda pela essa primeira colocação, diante do próprio Milionários. Em casa, pela Libertadores, o Defensa vem a 100% com 2 vitórias. Milionários fora, 1 vitória e 1 derrota. Para essa partida, estarei deixando um jogo aí para casa com empate. E também acho plausível aí, se você quer ir na linha de gols, é um jogo para mais de 1,5 gols. Vamos agora para LDU de Quito versus César Vallejo. Início às 21 horas, a equipe da LDU vem a 2 vitórias e 3 empates consecutivos. Em 3 de 5 bateu mais de 2,5, mais de 3,5 e ambos marcam. E o César vem a 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Em 5 bateu mais de 1,5. Em 3 de 5 bateu mais de 2,5. Atuando em casa, a LDU vem a 2 vitórias e 3 empates. Não perdeu para o Botafogo, nem em casa nem fora. E o César vem a 3 derrotas, 1 empate e 2 empates fora de casa. Na classificação, a LDU briga pela essa primeira colocação diretamente com o Botafogo e o César briga aí para ficar com a terceira colocação, já que não chega a lugar algum. Então é cumprimento de tabela para o César Vallejo. Então, para essa partida, vou acreditar no jogo para casa vence ao intervalo o jogo para mais de 1,5 gols. Vamos agora para Peñarol versus América Mineiro, início às 21 horas. O Peñarol vem a 4 derrotas e 1 empate e o América Mineiro 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. Último confronto, o América venceu por um placar de 4-1, atuando em casa.
O Penharol em casa vem a 3 derrotas, um empate e uma vitória, e o América fora, 2 empates e 3 derrotas. Na classificação, a equipe do Penharol é o último colocado com 0 ponto, não pontuou e vai continuar sem pontuar se não conseguir vencer o América Mineiro. Bom, o América tem 7 pontos, tem chance de ficar com essa segunda colocação, tem que vencer e vencer bem. Algo muito improvável que aconteça, uma goleada do América Mineiro. Diante disso, vou acreditar no mercado para mais de 1,5 gols. E rapaziada, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos do dia. Então, desta quinta de Copa Libertadores, dica de trade e aposta esportiva. Mas antes de finalizar, se ainda quer ficar por dentro das nossas dicas como nossos conteúdo extra, nos segue no nosso Insta, NerdBet, estarei deixando um link na descrição e também um link do nosso canal, do nosso grupo do Telegram focado em aposta esportiva, com dicas totalmente grátis, bilhete pronto, tripla, dupla, bilhete personalizado e muito mais. Então, em questão de bilhete pronto, vou estar deixando para vocês em primeira mão, Palmeiras para vencer ao intervalo, Palmeiras para vencer ao intervalo. Vou estar deixando aqui nesse jogo do Botafogo, Botafogo para vencer ao intervalo, 2 vitórias ao intervalo, é a nossa dupla do canal formada com bilhete pronto. Outra boa opção que vocês podem pegar é ambos marca aqui no Shandong Taishan e também esse ambos marca no Beijing Guan. 2 ambos marca formado aí como dupla de gols, mas também como bilhete pronto. Então é isso, muda sua dupla, muda sua tripla da forma que achar melhor. Mais uma vez, se gostou e aplaude o nosso conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like e não se esquece de compartilhar o nosso vídeo para estar alcançando mais pessoas. Então é isso, meu parceiro, que uma boa sorte a todos, que seja um dia de muitos green. Fui!